ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de matemática. Hoje é dia 12 de agosto. Nós vamos fazer uma atividade no caderno, tá bom? E depois outra atividade lá no nosso livro, das páginas 23 até a página 27. Vamos lá dar uma olhadinha? Bom, pessoal, estamos aqui no nosso documento no SAI. Vou repetir, é muito importante aí que vocês acessem o SAI lá todos os dias. Tem muitas coisas importantes lá que a gente às vezes tem que dar uma lidinha para poder entender melhor, tá bom? Então, hoje a gente vai escrever os números de 100 em 100, né? Por extenso, tá bom? O que é a escrita por extenso? Eu já explicou algumas vezes. A escrita por extenso é quando a gente escreve o nome do algarismo, né? O nome do número. Então, nós vamos escrever aí, ok? Temos aqui, ó, algumas observações importantes, tá bom? Primeiro, olha lá. A atividade deverá ser copiada à mão. Você mesmo, com a sua mãozinha, tem que fazer, tá bom? Não pode imprimir e colar no caderno. Nós temos que treinar aí com observar e escrever como são a escrita dessas palavras aí, dos nomes dos números, para que a gente possa gravar melhor, tá bom? Não copie o quadro, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A Pro colocou um quadro aqui com os números, tá bom? Olha lá, ó. Tá vendo essa folha de caderno? É exatamente o que você vai copiar no seu caderninho de matemática. Vai colocar aqui o cabeçalho, vai colocar o título, vai copiar o enunciado. Este quadro aqui, tá vendo que ele tá dentro de um quadro? Este quadro você não copia, não precisa ser igual tá aqui, nem o quadro, nem as fileiras. Tá vendo que tem duas fileiras? Então não tem necessidade. O que você vai fazer? Você vai copiar um embaixo do outro, pulando sempre uma linha, tá bom? Percebam aqui que está escrito com letra cursiva e com letra imprensa. Se você já escreve com cursiva, vai copiar uma vez só em cursiva, tá bom? Se você escreve com letra imprensa, vai copiar uma vez só na letra imprensa. A Pro colocou os dois modelos aqui, porque tem pessoas aí que escrevem já no cursivo, tá bom? Quem não escreve, pode escrever aqui na imprensa bonitinha, uma vez só. Não precisa escrever duas, não. Escrever desse jeito e desse jeito. Não. Depende da letra que você está acostumado a usar, tá bom? Outra informação importante aqui é que vocês destaquem aqui o título, números de 0 a 1000 por extenso, tá bom? Títulos normalmente nós grifamos aí de lápis de cor colorido. No caderno nós não podemos usar nem marca-texto, nem canetinha, tá bom? Que mancha o verso da folha. Então, ó, o que estiver de vermelhinho aqui, igual o título e os algarismos e os números, vocês podem grifar aí, fazer de uma corzinha diferente. Mas toda a escrita aqui, ó, deverá ser feita com lápis de escrever, tá bom? Não copie o quadro, escreve aí um algarismo em cada linha. Escreveu o zero aqui, colocou o número 0 e escreveu por extenso. Beleza, pula uma linha e escreve o 2. Colocou o algarismo e escreveu por extenso. Beleza, pula uma linha, escreve o 3 e assim por diante. Vocês vão ter que copiar aí para mim, pessoal, todos esses números aqui, ó, do 0 até o 1000. São poucos números, tá bom? A Pro colocou só os números principais, as palavras principais, né? Para vocês saberem como escrever certinho. Com essas palavras aqui, com essa escrita por extenso, você consegue escrever qualquer número, do 0 até o 1000, tá bom? Então, copiar aí no caderno que mais para frente a gente vai fazer mais atividades. Vamos agora para o nosso livro. Agora estamos na nossa página do livro, né? A gente vai começar a falar um pouquinho, pessoal, sobre as formas geométricas, né? Para a gente conseguir aí também, vai fazer aí uma companhia aí para as nossas matérias aí de arte também, que a gente já viu algumas coisas sobre geométricos, né? Vamos ler então?
Olha lá, ó, formas geométricas, ponto de partida. Lia está na feira de flores vendendo plantas em vasos. Veja alguns modelos dos vasos que ela vende. Olha, tá super na moda esses vasos agora, ó, de cimento, né? E em formas geométricas, olha lá, super na moda, ó. O que há de diferente entre os formatos do primeiro e do segundo vaso? Olha aqui, pessoal, vamos observar com bastante atenção. O que tem de diferente entre esses três e esses três aqui, ó? Vejam aí, ó. Olha a questão da profundidade que a gente estudou lá em arte. E olha esse daqui. Olha lá a diferença entre um e outro. Vamos lá então agora. Continuando aqui embaixo, entender a matemática. Vamos lá. Formatos dos objetos. Olha lá. Observe o formato de alguns brinquedos de Bruno. Olha aqui, eu estou com a cabeça na frente aqui, vou tirar para vocês verem. Os brinquedos de Bruno têm formas geométricas variadas. Algumas formas recebem nomes especiais. A caixa do jogo do dominó tem o formato de um bloco retangular. Olha aqui, ó. Aqui a caixa. Ela tem um formato, subiu lá, deixa eu voltar para vocês. Ela tem um formatinho ali de um bloco retangular. É um retângulo, mas se vocês perceberem aqui, tem uma certa profundidade, ó, tá vendo? Dá para colocar alguma coisa dentro, tá vendo? Continuando a leitura aqui embaixo, então, olha lá. O quebra-cabeça está em uma caixa com formato de cubo e a corneta lembra o formato de um cone. Para brincar de boliche, Bruno precisa de uma bola. Então, olha lá, ó. A caixa tem formato de um cubo. E a caneta, né? A caneta também lembra o formato de um cone. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Então, vamos lá, as canetas, né? A caixinha das canetas. Continuando nossa leitura aqui, então, pessoal, olha os nomes já diferenciados que nós descobrimos só com essa leitura. E tem alguns formatos aí que tem nomes diferentes. Olha lá, para jogar o boliche, ele precisou, olha lá, dizemos que a bola tem o formato de uma esfera, igual as esferas do dragão lá. Quem assistia aí Dragon Ball Z? Então, o formato do tambor é um cilindro. Que outro brinquedo tem o mesmo formato do tambor? Então, olha quantos nomes diferentes nós descobrimos: cilindro, esfera, cubo, cone, não é? Olha só os nomes: bloco retangular. Olha para você ver os nomes. Todos eles são formados por figuras geométricas, mas eles têm esses nomes diferenciados porque eles têm uma certa estrutura e profundidade diferente, tá bom? E aí nós temos a nossa primeira pergunta ali sobre a mesinha dele. Que outro brinquedo tem o mesmo formato do tambor? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha lá em cima nos desenhos novamente, para a gente poder ver aí qual que é o outro desenho que tem forma de um cilindro. Olha lá, ó. Deixa até a Pro corrigir aqui, ó, que a Pro leu caneta e é corneta. Olha a Pro distraída aí, ó. A corneta que a gente falou antes é essa daqui, ó. É essa daqui. Então, ó, e eu tinha mostrado essa, mas na verdade é essa corneta. Eu achei que era um lápis, era um estojo com canetas esse daqui. Enfim, a nossa pergunta está dizendo assim, ó. Qual que é o outro objeto aqui dessa mesa que tem forma de um cilindro? A gente viu que o cilindro é o formato aqui desse tamborzinho, né? Olha aqui, falou lá que o tambor tem formato de cilindro. Olha aqui, ó. Qual que é o outro objeto aqui que também tem formato de um cilindro, hein? De tamanho menor ou maior, olha aqui, ó. Que tem esse mesmo formato aqui do tambor. Então, eu vou pegar isso daqui, ó,
e vou escrever lá na minha primeira pergunta, ok? Aqui na número 1 tá falando assim: escreva o nome de alguns objetos que você conhece que lembram o formato de um cone. Vamos ver lá como que é o cone, ó. Só pra gente lembrar aqui, para quem não pegou ainda, não guardou o nome das coisas. Olha lá. A corneta tem formato de um cone. Olha a corneta aqui, ó. Quais são os outros objetos que a gente conhece aí que tem esse formato de cone aqui? Existem outros objetos? Tem vários, pessoal, vários. Então, é só você pensar aí na sua cabecinha outros objetos que tenham formato de cone e escrever lá. Ah, é o abajur, ah, é o cone do trânsito, ah, é o chapéu de aniversário. Pode colocar lá quantos e quais você conseguir lembrar aí, tá bom? Aqui na número 2 está dizendo o seguinte: observe os brinquedos de Bruno e responda as perguntas. Que brinquedo pode ser apoiado em diferentes posições na mesa, sem correr o risco de rolar ou cair dela? Qual daqueles objetos que estão lá, aqueles brinquedos que estão lá, ele pode colocar deitado, de pé, e de várias outras formas aí, em que não teria o risco dele cair, dele rolar da mesa, dele se mover aí de onde ele está. Escreve os nomes para mim aí, tá bom? Na letra B, que brinquedos correm o risco de rolar e cair da mesa se colocados em posição diferente? Então, vai voltar lá na foto da mesa e vai ver. Se eu virar algum brinquedo lá, qual brinquedo pode correr o risco de rolar e cair da mesa dele? Só olhar lá em cima e observar com bastante atenção, tá bom, segundo ano? Na número 3, nós temos aí, ó, veja a ilustração. Olha um circo. Escolha 2 objetos da ilustração que tenha formato de cone. Faça o desenho deles no espaço a seguir. Então, vocês vão desenhar apenas os objetos aí da cena que tenham formatos de um cone, tá bom? Você poderá colorir o seu desenho com as mesmas cores da ilustração, para ficar bem parecido. Então, tem que pintar da mesma corzinha que está aqui no desenho, tá bom? Muito tranquilo essa, né? Na letra B, nós temos o seguinte: copie da ilustração lá do circo, 2 objetos que tenham um formato de bloco retangular. Bloco que tem uma altura, né? E seja retangular, igual a caixinha do dominó lá. Vocês vão copiar da imagem do circo aí, dois objetos que tenham esse formato aí de bloco retangular, tá bom? Pintar também, viu, galera? Da mesma corzinha lá para ficar bem parecido. Na letra C, escolha um objeto que tenha um formato de um cilindro e faça o desenho dele. Também tem que olhar lá na foto do circo, tá bom? Lembra qual que é o cilindro lá? Cilindro, a bolinha lá, cilindro não, a bolinha é a esfera, né? Cilindro é aquela do formato aí do tambor. Lembra que o tamborzinho lá tem o formato de um cilindro, ok? Então, você vai escolher um objetinho aí da foto do circo e vai desenhar aqui para muito tranquilo até agora, né? Segundo ano. Continuando aqui, ó. Na letra D, escolha e desenhe um objeto que não tenha formato de cone, nem de bloco retangular, nem de cilindro. Então, ó, eu vou ter que escolher um que esteja lá no desenho do circo, que não seja um cone, não seja um bloco retangular e não seja um cilindro. Então, qual que vai sobrar aí para eu copiar, para eu desenhar, tá bom? Procura lá e desenha aqui. Na número 4, pense e desenhe um brinquedo que pode rolar com facilidade quando colocado em uma posição.
e um brinquedo que não role com facilidade. Aí é com vocês, segundo ano, vocês podem escolher qualquer brinquedo, qualquer um que vocês tiverem aí na casa de vocês. Desenha um brinquedo que quando você põe ele em alguma superfície, em cima de alguma mesa, em algum lugar, ele tem a possibilidade de sair rolando. E um outro brinquedo que se você colocar ele em cima de algum lugar, ele não rola, ele não vai sair ali, não ter o perigo de cair, tá bom? Escolham aí qualquer um que vocês tiverem em casa. Pessoal, basicamente nossas lições são essas, de desenharmos aí, de fazermos essas questões. A Procreate vai deixar aí um vídeo sobre o nome dessas formas que nós descobrimos agora. Assistam, tá bom? Então foi essa a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, caprichem aí nos desenhos e até a nossa aula da semana que vem. Beijo, beijo, beijo!